Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, a lenda que irei contar para vocês hoje é um pouco da lenda do lobisomem. O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo, ser uma lenda muito famosa, mas o que seria um lobisomem? Um lobisomem é quando um ser humano passa por uma espécie de transformação de lobo ou algo semelhante a isso. Isso se chama licantropia. Nas lendas do folclore, em locais de tradição cristã, considerava-se essa tal maldição era ocorrida por ato de premeditação ou por possessão, ou algum pecado que a pessoa havia feito ou cometido. Na lenda fala que tal homem ou mulher que virasse essa criatura tinha uma enorme força sobre-humana, além de velocidade, agilidade e resistência como fator de cura, longas garras e também muitos dentes. Pode-se matar um lobisomem como uma bala de prata, que é o que a maioria das pessoas acreditam, ou que falam em algumas lendas. Mas também existem algumas raças, ou dependendo da força espiritual que a pessoa foi possuída, ela pode ser imune à prata. A lenda dos lobisomens surgiu na mitologia grega, sendo depois trazida na mitologia romana. Depois de trazida para a mitologia romana, conta-se de um rei mítico de uma região da Grécia chamada Arcádia. Nas diferentes visões desse mito, fala-se que esse rei se chamava Licaon. Realizou alguns atos contra algumas pessoas, cometendo alguns pecados e umas ações não tão agradáveis. E Licaon, nessa época, havia os deuses como nós conhecemos. Por exemplo, um deles, Zeus. E na lenda conta que Zeus era o rei de lá. E ele não estava gostando dos atos que Licaon estava cometendo. Por isso, em um jantar uma vez, a pedido de Licaon, Deus decidiu aparecer. Mas ele mudou completamente a sua face para que Licaon não o conhecesse. Então, nesse banquete, Licaon ofereceu algo que Zeus jamais havia comido. Era carne humana. Deus, depois de provar aquilo e ver aquele ato, decidiu punir Licaon como uma maldição de lobo. Então, em todas as luas cheias, Licaon viraria metade homem, metade lobo, assim não podendo voltar à sua forma original, sua forma humana. Depois de ter sido transformado em lobo por Zeus, Licaon seria capaz de se livrar da maldição se ficasse 10 anos sem consumir carne humana, algo que para ele seria quase impossível, pois a sua sede era muito saciável. Na Grécia, depois desse fato, o homem que se transformava em lobo era chamado de Versípede. Na lenda também conta que a pessoa podia ser transformar em um lobisomem das seguintes formas: fazendo um pacto ou um ritual, entregando o seu espírito ou sua alma em troca de ser mordida por outro lobisomem, mas a chance de você sobreviver com a mordida de um lobisomem seria de praticamente de 0 a 100, né? Vamos dizer, poxa, um bicho praticamente de 2 metros de altura, garras longas, patas longas, uma enorme força, resistência, agilidade, velocidade, dentes ou presas enormes. Então, acho que você não ia querer bater de frente com um lobisomem.
Mas também, depois dessas coisas, as pessoas também, além do pacto ou ser mordido, havia também uma parte que falava que a pessoa já podia nascer amaldiçoada com isso. Mas você deve se perguntar, como assim amaldiçoada? Pois bem, numa parte da lenda conta que um casal de homem e mulher tivessem praticamente 6 filhas. Seu sétimo, se seria um homem, o sétimo filho iria se transformar em um lobisomem. Em todas as luas cheias, entre terça-feiras e as sextas-feiras, ele iria se transformar. Tal conta também que essa criança amaldiçoada iria começar essa transformação a partir de seus 13 anos de idade. Assim ela já conseguiria se transformar, mas talvez poderia sim voltar à forma humana. Depende do tal ato da possessão. No Brasil, essa lenda conta de várias coisas e bastante relatos que até hoje ainda contam-se que eles existem até hoje, ou que não existem mais lobisomens. Mas isso é coisa que, bom, podemos acreditar que sim, talvez não há mais lobisomens, ou talvez tenha. Bom, eu posso dizer que acredito que sim, até hoje poderia ser capaz que tenha tais criaturas como essa, mas, é claro, até hoje não foi confirmada ainda a existência de um. Nos séculos que estamos hoje, no ano que estamos hoje, há pessoas sim que dizem ter visto várias e várias aparições de lobisomem em sítios, chácaras, fazendas, até mesmo em cidades. Você pode pesquisar, você vai achar vários vídeos, fotos, mas nada ainda comprovado, certamente, ou seja, provas reais da existência. Bom, eu não gostaria de bater de frente, sinceramente, não gostaria. E você gostaria? Bom, eu não gostaria. Acreditam-se também que algumas lendas falam que essa lenda surgiu na Idade Média, no século XVI, entre o ano de 1589 a 1651. Mas, claro, isso não é afirmativo, e sim um fato, pois, como eu falei anteriormente, acreditam-se que até hoje essas criaturas existem. Bom, eu não sei se elas existem até hoje. Pode-se dizer que sim ou pode-se dizer que não. Bom, essa é a coisa. Será que existe? Na lenda do lobisomem, acreditam-se que em vários vídeos ou filmes mesmo, como isso acontece? Ou um cara é mordido, ou já nasce amaldiçoado, ou ele faz simplesmente um pacto, uma ligação para se transformar nessa criatura. Claro, a maioria dos filmes que você vê, acreditam-se que ele pode ser morto por uma bala de prata. Ou algo do tipo, que seja prata. Mas tinha que ser prata pura, fosse ver. Eu acho isso não tão verdade assim. Pois, igual eu mencionei, há alguns que talvez possam ser imunes à prata. Ou não. Não sabemos. Igual o Lycan naquele tempo. Ele era homem, mas com a cabeça de um lobo. Ele sim conseguia raciocinar praticamente, mas não como um humano, e sim como um animal, uma fera incontrolável. E a única coisa para ele era se alimentar por carne humana, pois ele não conseguia comer outra coisa.
E Lycaon, ele não conseguiria voltar à sua forma normal. Ele tentou isso depois de 10 anos, mas nada aconteceu. Apenas Zeus poderia tirar aquela maldição de Lycaon, coisa que ele não queria fazer, pois os atos que Lycaon cometeu eram muito brutais, coisas que não poderiam ser perdoadas nem mesmo pelo Zeus, próprio Deus daquele tempo. Então, Lycaon vagou, vagou e vagou, tentando se livrar dessa maldição. Mas provavelmente ele não deve ter conseguido, pois Zeus não queria livrá-lo dessa maldição. Há muitas lendas, fatos, histórias que pessoas contam. Existem várias versões da lenda do lobisomem. Como surgiu, onde aconteceu, quem foi o primeiro lobisomem. Isso eu irei trazer em outro vídeo para vocês, se vocês quiserem. Bom, galera, isso é tudo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que gostem, tenham gostado. Se gostou, curtem. Compartilhem com alguém se puder. Se inscrevam no canal, deixem o joinha, que isso me ajuda bastante e me motiva bastante a trazer mais vídeos para vocês. Eu dei uma sumida assim do canal, mas pretendo voltar. Estou voltando aos poucos. Estou resolvendo problemas da minha vida, familiares, vamos dizer. Então isso é tudo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Agradeço. Tchau.